다 내인데 그 수업에 안에 망어 야채 que né ninguém vai deixar de hora E hoje é o segundo dia dos nossos ensinamentos de verão Marlon. 가상 가니 뭐 당한 저 니마 타블 겁이야 쉬운 시체 Então, conforme nós falamos no primeiro dia, na quarta-feira, eu gostaria de mostrar a vocês novamente os tópicos principais dos ensinamentos, do ensinamento deste ano. subject da 간을 다 망어 야쇼 que subject 간을 쉬비나 다 들려 아니 되면은 Então, os tópicos dos ensinamentos, 대선 숨부터는 nós falamos 아니 primeiramente do 되면은 budismo inicial. E o primeiro é o budismo inicial, o primeiro ponto. 아니 대선 가시지 롱어만이 쉬스브레 E há diversos pontos que nós já abordamos nos anos anteriores. Então, agora nós iremos falar das escrituras do budismo inicial. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de falar hoje é a respeito da linguagem utilizada no primeiro concílio. Então, quando eles tiveram o primeiro concílio, em qual língua eles fizeram a compilação dos ensinamentos? Então, quando nós descrevemos em termos de como isso é explicado pelos acadêmicos, é um pouco difícil explicar da forma tradicional. E há alguma diferença nessas perspectivas. Mas agora, então, eu irei explicar da forma que é compreendido pelos pesquisadores, pelos estudiosos. E há algumas diferenças das tradições, das explicações tradicionais. E eu falarei de ambas as fontes, as tradicionais e as acadêmicas. Mas, de qualquer forma, nesse primeiro concílio, eles compilaram ambos os sutras e o Vinaya. E nesse primeiro concílio, qual foi a língua utilizada? E pensar nisso, na verdade, é um problema difícil para os pesquisadores da história budista, porque realmente é difícil determinar qual foi a língua utilizada para compilar os sutras e o Vinaya. Então, quando eles olham para essa questão de diferentes ângulos, há três formas diferentes de determinar qual foi a língua utilizada neste primeiro concílio. Então, quais são esses três diferentes ângulos? Então, aqui há três pontos diferentes. E o primeiro é o inferir de acordo com a linguagem utilizada nos textos antigos, nas escrituras mais antigas. Depois, a língua original utilizada em Magadha, na região de Magadha. E o terceiro é uma hipótese a partir da língua utilizada pelo Buda na transmissão do Dharma. Então, essas são três formas diferentes de inferir qual foi o idioma utilizado para compilar os ensinamentos durante o primeiro concílio. Essas são as três formas diferentes para determinar essa questão. Então, a primeira maneira é inferir isso de uma forma retroativa a partir do idioma dos textos antigos budistas que ainda estão presentes nos dias de hoje. Então, todos os sutras que nós temos hoje, nas escrituras Agama ou nas escrituras Nikaya,
As escrituras Agama, elas são da época das escolas Nikaya, das escolas budistas que eram chamadas Nikaya, que significa escola. Nós podemos inferir, então, se nós falamos dos 4 Agamas, todos eles estão em diferentes idiomas. Então, por exemplo, durante o período Nikaya, havia primeiramente 4 escolas principais. E no tibetano, nós chamamos essas escolas de 4 escolas raiz. E nós pensamos que todas as demais escolas, elas surgem a partir dessas 4 principais. E eles identificam, algumas pessoas identificam que havia apenas 2 escolas raiz, não 4. Foi posterior essa identificação como 4. E talvez essas escolas raiz havia muitas escolas diferentes, Shravakas, e foram eles que deram esse nome, essa divisão entre 4 escolas raiz. E durante a época, o período dessas escolas, nós tínhamos 4 principais. Uma delas é a Mahasangika. A Mahasangika, ela floresceu na região do sudoeste da Índia, em Maharashtra. E por essa razão, a escola Mahasangika, ela utilizou o seu idioma vernacular, a língua Prakrit, que era a língua do povo dessa região, a língua principal. E agora, uma outra escola muito conhecida, uma das outras escolas principais, era a Staviravada, ou Vibhajavada. E essa escola ela se desenvolveu principalmente na região oeste da Índia, em Surasena. E esse seria o local onde a escola Staviravada ou Vibhajavada se desenvolveu. E eles utilizavam a língua Paishati. E a próxima escola é a escola Samitya. E essa escola era a escola mais popular na região do oeste da Índia, próxima à região de Mathura, na região de Mathura. E eles transmitiram as suas escrituras em 2 idiomas, Surasena e Apabhransa. O idioma, havia uma escola Apabhransa e também é o idioma Apabhransa. E a próxima escola é a Sarvastivada. E a escola Sarvastivada, ela se desenvolveu principalmente na região noroeste da Índia, onde é a Caxemira. E o nome Kashmir no tibetano é Kache. E depois foi dado o nome da religião islâmica. Então, as pessoas que vinham dessa região, os muçulmanos, os islâmicos, eles vieram dessa região, que vieram para o Tibete, eles vieram dessa região. Então, o nome da região passou a ser, no tibetano, Islã. E quando nós falamos no geral, a religião islâmica ela não está totalmente relacionada à Caxemira, mas no Tibete fizeram essa relação. E a escola Sarvastivada, ela se desenvolveu primariamente nessa região. E nessa região era utilizada a língua sânscrita. Então, eles transmitiram suas escrituras através do sânscrito.
E quando nós pensamos nessas 4 escolas como escolas próprias, com suas características distintas, e da forma como elas se propagaram, na verdade, quando elas se propagaram foi um pouco posterior. O período onde essas escolas elas realmente se desenvolveram com suas próprias escrituras, suas próprias características, foi um período posterior. Quando elas então se estabeleceram enquanto escolas de pensamento próprias, isso foi num período posterior e foi somente nesse período posterior que surgiram as escrituras. Por exemplo, as escrituras da tradição do Sul, elas não são tão antigas, na verdade. Provavelmente as escrituras Pali é o idioma mais antigo utilizado por essas escolas. Nós podemos dizer que o Pali é o idioma mais antigo. E a forma como nós sabemos isso é, por exemplo, algumas vezes os arqueólogos, eles escavam, eles descobrem textos antigos de Dharma. E quando eles encontram esses textos com versos de Dharma, eles estão escritos na língua vernacular antiga. E quando isso é escrito de forma antiga, e quando nós comparamos, por exemplo, o Dhammapada antigo, o Dhammapada em sânscrito e em Pali, quando nós comparamos esses textos, nós podemos entender qual que é o idioma original, qual que é o idioma mais antigo e o idioma posterior. Mas quando nós não temos um texto original, um texto antigo, nós não conseguimos, nós não somos capazes de realmente dizer qual que é a língua mais antiga ou não. Apenas quando nós encontramos um manuscrito, nós podemos afirmar qual é o mais antigo e qual é o mais recente. Então, se nós pensarmos em termos de pesquisa moderna, o Pali que foi utilizado na tradição do Sri Lanka, com certeza é uma língua, um idioma mais antigo das outras escolas, mas nós não podemos afirmar com certeza que o idioma utilizado no primeiro concílio foi o Pali. E a razão para isso é que a maioria dos pesquisadores modernos, eles não conseguiram determinar que o Pali foi, de fato, o idioma utilizado no primeiro concílio. No entanto, quando nós falamos das regiões sul, nós podemos falar a transmissão do sul do Buda Dharma, a transmissão que foi para o Sri Lanka, Myanmar e assim por diante. Um dos representantes dessa era foi Buda Kosha. E ele foi um mestre muito importante. Quando nós olhamos para os textos escritos por ele diz que o Pali era a língua local de Magadha.
E ele diz que quando o Buda ensinou, e no período do primeiro, e no momento do primeiro concílio, Pali era ainda a língua principal. Então ele fala que Pali foi o idioma utilizado. Ele diz que o Pali é como a língua mãe do budismo. Então isso é o que Buda Ghosh afirma. Mas de toda forma, as escrituras no Pali é uma transmissão muito longa e tem uma história muito longa. Então, os detentores das tradições do Sul, eles acreditam que o Pali é, sem dúvida, a língua utilizada, que foi utilizada pelo Buda, sem sombra de dúvida. Essa é a forma tradicional de ser escrita dentro da tradição budista. Porém, os pesquisadores modernos, ele diz que Pali e Magadhi, a língua Pali e a língua Magadhi são diferentes. Então, a língua Pali e a língua Magadhi são muito diferentes. O Pali ele seria apenas um dialeto e o Magadhi seria uma língua da Índia Central. Então, haveria uma grande diferença entre ambos os idiomas. E alguns estudiosos, eles também afirmam que o primeiro mestre que levou o Dharma para o Sri Lanka, Mahindra, que é dito ser o filho de Ashoka, e é isso que é aceito no geral pela tradição budista. Mas, de qualquer forma, quando Mahindra levou o Dharma para o Sri Lanka, e quando ele espalhou o Dharma no Sri Lanka, a língua que ele usou um antigo dialeto da sua região natal, da região de sua mãe. E esse idioma era da Índia Central, na região sudoeste da Índia Central. Era a região de Vidisha. Então, ele utilizou a língua vernacular desta região. E foi dessa forma que ele levou os ensinamentos do Buda para o Sri Lanka. Há alguns estudiosos que fazem essa afirmação. Então, essa é a primeira forma de olhar para tentar encontrar qual foi o idioma utilizado no primeiro concílio. E a segunda forma, é olhando para o lugar onde aconteceu o primeiro concílio, que foi Magadha. Então, quando nós começamos uma linha de raciocínio a partir disso, naquela época, nós sabemos que nessa época do primeiro concílio, Magadha era o país, a região mais forte da Índia Central. Era a região mais poderosa, mais rica, e era também a principal região, Magadha foi a principal região onde o Buda propagou o Dharma e onde o Buda exerceu suas atividades em vida. E também o local do primeiro concílio foi a capital de Magadha. Então, a maioria dos pesquisadores modernos, eles acreditam que o idioma utilizado no primeiro concílio foi a língua Magadhi antiga, a língua vernacular da região de Magadha. Então, alguns pesquisadores, eles explicam dessa forma.
E alguns pesquisadores, eles até adicionam neste raciocínio que nos dias de hoje são encontrados alguns éditos de Ashoka no leste da Índia. Os éditos são esses escritos em rochas. Então, eles encontram esses éditos nas rochas que foram escritos na época do imperador Ashoka. E eles dizem que esses éditos, eles provavelmente foram escritos numa língua comum utilizada nessa região. E, claro, cada região tinha o seu próprio idioma, mas tinha uma língua que era comum, que era usada pelas diversas regiões para fazer comércio, trocas e assim por diante. E uma dessas línguas, quando nós vemos qual é o idioma em que esses éditos estavam escritos, e quando nós comparamos isso com a época do Buda, as pessoas dessa região, elas tinham uma língua franca para todas essas regiões. Então, é possível que essa língua que era usada em toda a região central e oriental da Índia na época do Buda. E provavelmente era a língua Magadhi. Essa provavelmente era a língua comum, língua franca em toda essa região da Índia. E talvez também tenha sido, provavelmente foi a língua na qual o Buda ensinou o Dharma. E se ele ensinou o Dharma neste idioma, esse também foi o idioma que foi utilizado no primeiro concílio. Então, há alguns pesquisadores que mantêm essa posição. Mas outros pesquisadores, eles refutam essa hipótese. Eles refutam que o Buda se utilizou dessa língua comum. E a razão para isso é que na época do Ashoka, por mais de 100 anos depois do Parinirvana do Buda. Algumas pessoas dizem até que foi cerca de 200 anos após o Parinirvana do Buda. Então, em todo caso, há pelo menos 100 anos de diferença entre o período do Parinirvana do Buda e da época do rei Ashoka. E durante esse período de 100 anos, ocorreram inúmeras transformações, inúmeras mudanças na região de Magadha. Primeiro, Magadha era uma região pequena. E com o tempo, Magadha foi se tornando uma região muito grande, poderosa, e se tornou uma região que governou toda a Índia Central. E também o leste da Índia e toda a região do Ganges. E tudo isso ocorreu já na época do rei Ashoka. E nessa época, quando a Índia foi unificada, provavelmente aconteceu apenas uma ou duas vezes em que a Índia toda foi unificada. E a primeira vez foi aqui no reinado do rei Ashoka. Nós podemos dizer aqui que foi quando a Índia inteira estava sob o comando de apenas um rei. E depois de o Buda ter passado para o Parinirvana, o rei Ashoka, ele ganhou o controle de toda a região da Índia, a região central, leste, região ao redor do Ganges. E conforme Magadha realmente começou a governar durante toda a Índia, é possível que então todas essas regiões adotaram o Magadhi como uma língua comum, como uma língua franca. Mas não é possível que isso tenha acontecido antes do controle do rei Ashoka. Se isso aconteceu realmente ou não antes do reinado do rei Ashoka, é difícil determinar isso. Também há alguns estudiosos que dizem que o idioma que o Buda ensinou o Dharma não foi o antigo
o antigo idioma Magadhi, mas teria sido um idioma mais antigo ainda. O idioma Arda Magadhi seria uma língua parecida com Magadhi, mas mais antiga. Então, o Buda teria ensinado neste idioma. Ou ele ensinou em ambos, na língua Magadhi e também em Arda Magadhi. Ele poderia ter ensinado nos dois idiomas. Eles dizem que é possível que ele ensinou em ambos os idiomas. Então, essa é a segunda perspectiva. E a terceira perspectiva é que o Buda, a terceira hipótese é pensando a partir de qual a língua o Buda ensinou. Então, durante a época do Buda Shakyamuni, existiam inúmeros idiomas na Índia. Haviam inúmeras regiões, países diferentes. E em cada época, os idiomas eles se modificavam. E também havia muitas classes, muitas castas de pessoas. E as castas também falavam idiomas diferentes, como os chátrias e assim por diante. As castas antigas, elas tinham idiomas próprios. Por exemplo, os brahmanes e chátrias, eles utilizavam o sânscrito. Eles falavam uma língua refinada, porque o sânscrito é uma língua refinada. Essa era a tradição. E as castas inferiores, elas falavam idiomas diferentes de acordo com sua própria casta. Porém, quando o Buda ensinou o Dharma, no geral, ele não usava o sânscrito. Ele não usava o sânscrito, porém ele escolhia, ele falava no idioma que as pessoas falavam, porque as pessoas elas vinham de regiões diferentes, eram de castas diferentes. Então ele utilizava um idioma que todas as pessoas podiam compreender. E quando as pessoas falam que o Buda ensinou tudo em sânscrito, provavelmente isso não está correto, não é da forma como o Buda realmente ensinou. E nós podemos ver isso nos 4 ágamas. O que são os 4 ágamas eu irei explicar em seguida. Mas nos ágamas há citações onde o Buda respondeu a tentativas de unificar a linguagem dos ensinamentos. Há um texto chamado Chulavagga e registra que havia 2 bhikshus, Yasa e Gopaka. Então havia esses 2 bhikkhus. E eles pediram ao Buda, eu não irei ler incompleto, eu apenas irei falar brevemente o sentido. Eles pediram ao Buda. Eles disseram que atualmente há vários bhikkhus de vários nomes, vários clãs. Alguns vêm de famílias boas, alguns vêm de famílias muito pobres. E eles vêm de diferentes castas. Alguns são brahmanes, alguns são de castas muito baixas. Então, eles falaram que todos eles se tornaram monges e cada um deles usa o seu próprio idioma. E eles recitam as palavras do Buda nos seus próprios idiomas, e eles conversam sobre as palavras do Buda no seu próprio idioma. E quando eles fazem isso, eles estão corrompendo os ensinamentos do Buda com o seu próprio dialeto. Eles têm o seu próprio idioma inferior.
E eles falaram, isso corrompe os ensinamentos. Então, todos nós deveríamos apenas falar os ensinamentos do Buda, pronunciar as palavras do Buda apenas no sânscrito, apenas no idioma superior. E eles falaram isso tudo para o Buda. E o Buda, então, repreendeu os Viksus e disse, seus tolos. Algumas vezes o Buda criticava as pessoas, algumas vezes ele chamava a atenção das pessoas. E ele falou, seus tolos, por que vocês estão pedindo para recitar as palavras do vitorioso em sânscrito? Por que vocês estão pedindo para todos, fazer todos recitar as palavras do Buda? E ele continuou, então, e disse, tolos, se vocês fizerem isso, se vocês apenas recitarem as palavras do Buda em sânscrito, vocês não serão capazes de incutir fé naqueles que não têm fé nos ensinamentos. E vocês não irão conseguir aumentar a fé naqueles que têm fé. E aquelas pessoas que não têm fé no Dharma desde o início, eles não vão desenvolver fé. E aqueles que têm fé, eles irão deixar de ter fé. Portanto, não é necessário recitar as palavras do Buda em sânscrito. Se vocês apenas recitarem as palavras do vitorioso em sânscrito, isso será uma queda. Então, dessa forma, ele disse que recitar as palavras do Buda em sânscrito apenas, isso era uma falta, uma violação, uma queda. E da mesma forma, no Pali, um outro sutra, Vinaya Maktra, e o Buda disse, nos meus ensinamentos, eu não considero a métrica o mais importante. Porque os brahmanes, eles consideravam a métrica e a melodia muito importante. E ele diz, mas nos meus ensinamentos, a métrica não é importante. E quando eles recitavam, eles se mexiam de certas formas e tinham muito cuidado, mas eles realmente têm muito para recitar. E eles usavam todas essas melodias e consideravam tudo isso muito importante. As melodias, a forma de recitar. E então o Buda disse, não, a métrica e a melodia não é o mais importante. Para mim, o mais importante é o que significado não se perca. Então você deveria ensinar o meu Dharma de acordo com as línguas que os seres podem compreender. Portanto, adapte-o aos costumes de cada país. Você deve ensinar o Dharma na língua que as pessoas usam no país. Você deve recitar o Dharma nas línguas de cada país. Porque se você recita apenas em sânscrito, é muito difícil estudar apenas no sânscrito. É uma língua de num nível de idioma muito superior. E as pessoas comuns daquela época, elas não tinham educação. Apenas os brahmanes de outras castas. Se eles tinham que aprender, se pessoas de outras castas precisassem aprender o sânscrito, seria muito difícil. E eles teriam muitos problemas. Eles teriam que aprender sânscrito antes mesmo de começar a aprender o budismo. Mas, de toda forma, quando nós olhamos para isso, com essas citações, nós podemos ver que o Buda, ele ensinou em vários idiomas, para várias pessoas em várias regiões, e as pessoas das diversas regiões aprendiam o Buda Dharma nos seus próprios dialetos. E ele dizia que as pessoas podiam estudar o Buda Dharma em todas essas línguas. E também uma outra citação do Dharmagupta Vinaya.
E o que é dito do Vinaya Dharmaguptaka é que o Buda disse: recite os sutras do Buda de acordo com o idioma e costume de cada região e cada tradição. Então, na China, eles primeiramente se utilizam o Vinaya Dharmaguptaka. E na tradição tibetana é utilizado um outro, o Vinaya menor. E a razão para isso eu irei contar a história. O Chudravastu, ou os tópicos menores, ele não é utilizado apenas no tibetano, na tradição tibetana. Ele também foi traduzido para o chinês. Então, comparando os dois, qual seria o mais fácil de compreender? Eu pensei que seria melhor falar um pouco do sentido, do significado de ambos. Então, uma vez em Shravasti, o Shariputra, ele ordenou 2 meninos brahmanes. E os nomes deles, de acordo com as escrituras tibetanas, os nomes são Devadatta e Gopaka. E nas escrituras chinesas, os nomes são diferentes. É Godatta e Gokapa. Gopati. E há um outro Gopaka muito famoso, mas esse aqui é um Gopaka diferente. Então, eles foram ordenados, se tornaram monges, e o Shariputra ensinou para eles os sutras. E eles, então, foram viajar. Eles foram para uma região diferente, um país diferente. E muitas pessoas fizeram oferendas para eles e realmente prestaram respeito para eles. E eles eram brahmanes, ambos eram brahmanes. E devido ao hábito deles, enquanto brahmanes, eles recitaram as palavras do Buda de uma forma com métrica poética. E eles cantaram as palavras do Buda como se eles estivessem cantando, entoando os Vedas. E enquanto eles estavam recitando as palavras do Buda, um deles de repente morreu. E o outro, então, porque o amigo dele morreu, ele ficou completamente angustiado com o luto. Ele realmente sentiu uma tristeza muito grande. E porque ele ficou tão angustiado, ele esqueceu todo o texto que ele memorizou. E porque ele esqueceu, ele não conseguia mais recitar. Porque você pode recitar um texto que você memorizou, certo? Então, quando você recita é uma coisa, mas ler um texto é diferente. E ele apenas recitava. E ele esqueceu tudo, então ele não podia mais recitar. Então, cada vez menos pessoas davam oferendas para ele. Então, ele não pôde mais ficar nessa região. E, eventualmente, ele voltou para Shravasti. E quando ele voltou para Shravasti, era o local onde o Buda permanecia, certo? E primeiro ele descansou um pouco, quando ele retornou. E então ele foi até um dos primeiros discípulos do Buda, Ajnata Kaudinya, e ele pediu, por favor, me ensine. E ele disse, por favor, me ensine. Eu esqueci todos os sutras. E ele foi, então, a vários alunos, vários discípulos, e pedia para reensinar para ele. Nessa época não tinha nada escrito, tudo era ensinado oralmente. E ele foi, então, até Ajnata Kaudinya, ele aceitou. E ele ensinou para ele, recitou novamente o texto. E depois ele recitar uma grande parte do texto, esse monge, ele disse... O Ajnata Kaudinya disse, quando eu recito, a pronúncia não está
Quando eu recito, a pronúncia está correta, mas quando você recita, a pronúncia não está correta, a melodia não está clara. Então, não é muito bom que você recite as escrituras do Buda. E um monge disse isso para o Kaldini. Aí o Kaldini respondeu, mas é assim que eu sempre recito. E o monge disse, isso está claro nas escrituras chinesas, e isso não está muito claro nas escrituras tibetanas. Então, eu estou contando conforme as duas tradições, a tibetana e a chinesa. O que não está muito claro nas escrituras tibetanas, estou trazendo das escrituras chinesas. Então, o Kaldina disse, eu sempre recito dessa forma, eu não sei recitar de nenhuma outra forma. Então, o monge foi, se prostrou para Dinata Kaudina e foi para outro discípulo antigo. Ele foi para Ashvaditi, Bhadra e foi para outros 9 discípulos e pedia, por favor, me ensinem a recitação, me ensinem a recitar os textos, porque ele estava muito infeliz como Kaudina recitava. Então ele foi para outros e os outros também recitavam de um jeito que ele não ficava feliz. E no final, ele foi para o seu próprio professor, foi até Shariputra e fez o mesmo pedido. Por favor, me ensine a recitar o texto. Então, o Shariputra disse, está bem, eu irei te mostrar. E ele recitou com poesia, melodia, e ele fez isso de uma maneira muito bem, como da maneira védica. E então, o Gopati, o Gopaka, ele estava tão feliz, ele disse, todos os outros bhikshus não sabem recitar corretamente. Shariputra, E o Shariputra deu uma bronca nele. Ele disse, seu idiota, seu tolo, é você que não sabe recitar. Todos os bhikshus recitam bem. Então ele deu uma bronca no monge. Ele realmente chamou a atenção do monge. E ele então sentou quieto. E os bhikshus então perguntaram sobre esses eventos. Ele disse: esse monge foi até lá e o Shariputra se ofendeu e repreendeu ele. Ele disse que o Buda disse que porque os bhikshus pensam que se deve recitar os ensinamentos com métrica e melodia, é por isso que esse tipo de problema acontece. E ele diz, no futuro, os budistas não são permitidos de recitar os ensinamentos com uma melodia védica. Na verdade, se você recitar desse jeito, é uma infração. Mas se você recitar de acordo com o costume local, com o costume de uma área em particular, se há uma tradição de recitar da forma que na Índia se recita os Vedas, aí então não há um problema. Mas o contrário, se você apenas ficar recitando como se recitam os Vedas em todos os locais, então isso é um problema. E agora, nessa época, havia o costume de recitar tudo como os Vedas. Se há o costume de recitar tudo como os Vedas, então não há problema. E o Buda, de qualquer forma, o Buda ele viajou para muitas regiões da Índia e ele ensinou o Dharma de acordo com essas regiões. E a maioria dessas áreas onde ele ensinou o Dharma eram na Índia Central. Elas eram regiões primariamente localizadas nos reinos de Magadha e Koshala. Então, ele foi para muitas regiões diferentes, locais diferentes, e ele ensinou o Dharma. E ele ensinou não apenas em uma língua.
E ele ensinou provavelmente o Dharma em muitos idiomas diferentes. E os alunos, então, eles provavelmente estudaram Dharma em muitos idiomas. Eles estudaram Dharma nesses idiomas. E por essa razão, durante o primeiro concílio, o primeiro concílio que, que ocorreu com o intuito de compilar os ensinamentos, e o Buda, ele ensinado em diversos idiomas os ensinamentos, é possível também que o primeiro concílio ele tenha ocorrido de acordo com vários idiomas, os quais foram utilizados nos ensinamentos do Buda. E a razão principal para Mahakashyapa compilar os ensinamentos era preservar os ensinamentos, a forma primária do Dharma, exatamente como foi ensinado pelo Buda. E foi com esse intuito que eles fizeram o primeiro concílio. Esse era o propósito principal. Então, por isso, é muito possível que o Dharma ensinado pelo Buda, como o Buda ensinou o Dharma em tantos idiomas diferentes, é muito possível, é muito provável que os ensinamentos deles não foram compilados em apenas um idioma, eles foram compilados em diversos idiomas. Se o Buda ensinou em diversos idiomas, e o concílio, então, eles fizeram apenas em um idioma, isso teria mudado a forma como o Buda ensinou antes. Isso não seria preservado literalmente. Isso seria um problema em termos de preservar exatamente como o Buda ensinou. E agora nós teremos 30 minutos de pausa. 낭배 숭급이 중수고 중세지 쉬비나 삼태소. Então, agora, eu pensei que nós podemos falar um pouco do desenvolvimento das escrituras budistas. E agora, quando nós falamos desenvolvimento das escrituras do budismo inicial, se nós falamos sobre isso, segundo as pesquisas modernas, isto irá incluir o Sutra Pitaka e Vinaya Pitaka. E no ano retrasado, nós falamos já a respeito do primeiro concílio. Eu dei uma introdução breve. Então, a pergunta é, quando nós falamos do resultado do primeiro concílio, o que eles conseguiram no primeiro concílio? O que foi produzido no primeiro concílio? Então, o que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram compilar, eles puderam compilar o Sutra Pitaka e o Vinaya Pitaka, os dois cestos. Foi devido ao primeiro concílio que esses dois cestos se desenvolveram. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o Sutra Pitaka. Então, durante o primeiro concílio, o Sutra Pitaka e o Vinaya Pitaka, eles foram compilados. E agora, o Abhidharma Pitaka, ele provavelmente foi compilado, mas apenas as sementes do Abhidharma Pitaka, não foi o Abhidharma Pitaka completo de fato. Nós não podemos dizer que o resultado do primeiro concílio foi o Abhidharma completo, conforme as pesquisas modernas. E se você se pergunta quando foi então que o Abhidharma se desenvolveu, isso foi provavelmente durante o segundo concílio, juntamente com os tratados.
Então, quando o conjunto completo dos 3 Pitakas ou dos 3 cestos, apenas eles foram desenvolvidos de forma completa apenas a partir do segundo concílio. Antes disso, havia apenas o Sutra Pitaka e o Vinaya Pitaka. Mas não havia ainda nem o Abhidharma Pitaka e nem mesmo os tratados. Então, primeiro, nós falaremos sobre o Sutra Pitaka. E quando nós falamos sobre o Sutra Pitaka, no budismo inicial, nós temos os Sutra Pitakas chamados por um outro nome. Eles eram chamados de, na tradição chinesa, eles eram chamados de Ahan, ou então Ahanjin. E se nós traduzíssemos isso para o sânscrito, provavelmente era Agama. Ahan é provavelmente uma transcrição fonética da palavra sânscrita Agama. E se nós traduzirmos isso para o tibetano, significa mais ou menos transmissão, de onde vem. Ou no tibetano também, algumas vezes nós podemos traduzir nos tempos antigos no Tibete antigo, quando eles estavam compilando os ensinamentos, havia um dicionário Mahavastu, que era um dicionário de compilação da tradição antiga, e era traduzido como Lum, ou transmissão de escrituras. Isso, basicamente, se traduz como as palavras faladas pelo Buda. E as escrituras, elas vieram do Buda, certo? Elas foram transmitidas pelo Buda. Então, esse é o nome das escrituras que está na tradição chinesa. Mas no Pali, eles são chamados de Nikaya. E a tradução de Nikaya aqui significa coleção, ou um conjunto, ou também pode ser traduzido como uma seção ou como uma categoria. Então, podemos abordar aqui como uma categoria. E o que isso indica é que os ensinamentos do Buda, eles foram compilados, ou eles foram, então, divididos em várias categorias. É isso que significa aqui Nikaya. Então, resumidamente, o termo Agama nas escrituras chinesas e o Nikaya do Pali são basicamente sinônimos. Essas duas palavras, elas têm basicamente o mesmo significado. Então, resumidamente, no budismo inicial, que foram passados de uma pessoa para outra, qual nós podemos contemplar, meditar, há duas transmissões do Sutra Pitaka, uma que está no Pali e uma está no chinês. Essas são as escrituras do budismo inicial. E quais são as características principais e as diferenças principais dessas duas tradições? Então, os Nikayas que são preservados no Pali, a característica principal dessas escrituras quando nós falamos
das características particulares dessas escrituras Nikaya no Pali elas surgiram na época do imperador Ashoka através do seu filho Mahendra. Então, no geral, é aceito que foi o filho no geral é aceito que ele é o filho do rei Ashoka. Então, nessa época, o Mahendra, ele se tornou um monge, ele foi ordenado e se tornou um monge budista. E ele levou os ensinamentos do Buda da Índia para o Sri Lanka. Então, foi ele o responsável por propagar o Dharma para o Sri Lanka. E os ensinamentos budistas que ele transmitiu no Sri Lanka, eles estavam na língua Pali. Ele transmitiu o Dharma na língua Pali. Então, essas escrituras mais antigas que estão no Pali, as 5 seções, os discursos longos, os discursos intermediários, os discursos conectados, os discursos numerados e a coleção menor. Então, esses são 5 Nikayas. Digamos que são 5 categorias de ensinamentos. E esses 5 Nikayas, eles são a fundação do budismo do Sri Lanka. Então, eles são a base do Dharma que se propagou para o Sri Lanka. E essas 5 coleções, esses 5 Nikayas, eles são ainda preservados até os dias de hoje. Mas a fonte dessas escrituras, elas vêm da escola Estaviravada. Mas dentro da Estaviravada há muitas escolas. Por exemplo, quando nós falamos de Kagyu, nós temos diversos Kagyu. Nós temos as 4 linhagens mais antigas e as 8 mais jovens. E da mesma forma, a Estaviravada era a escola maior e havia muitas divisões. E então havia a escola Vibhajavadi. E esses textos que surgiram a partir da escola Vibhajavadi são essas escrituras, esses 5 Nikayas. Eles vêm primariamente dessa escola, Vibhajavadi. E isso está de acordo com o estudioso japonês Hirakawa Akira. E, como eu falei, o Pali ele era uma língua antiga dessa região do sudoeste da Índia, Vedisha, a região chamada Vedisha. Era uma língua local dessa região. E esse local foi o local de nascimento da mãe de Mahendra. Então, esse Dharma que ele propagou, ele estava na língua vernacular dessa região. Então, depois eu gostaria de falar dessas categorias de escrituras, os Agamas. E na tradição chinesa, é basicamente o oposto do que nós falamos. Então, as escrituras chinesas, elas vieram da parte norte da Índia e passaram pela Ásia Central e foram então até a Índia. Ou uma outra forma de explicar é que elas vieram do sul através da província de Guangdong. Então, essa é uma forma de falar a respeito da propagação dos 4 Agamas. Nós não estamos falando de toda a transmissão do budismo para a China. Nós estamos aqui apenas falando primariamente dos 4 Agamas.
E agora os 4 ágamas na transmissão chinesa é basicamente a mesma coisa do que essas 5 categorias do Pali, os 5 Nikayas. Ambas são muito semelhantes em termos de sentido e de conteúdo, mas há algumas diferenças. Então, no Pali eles chamam de Nikaya, no chinês eles chamam de Agama, e na tradição chinesa eles também chamam de Aham ou Ahanjin. Essa é a pronúncia chinesa para a palavra sânscrita Agama. E eles ainda usam essa palavra antiga para esses textos. E nas traduções chinesas dos Agamas, há também o discurso longo, o discurso de tamanho mediano, os discursos conectados, os discursos numerados. E esses são chamados dos 4 Agamas. E agora eu gostaria de listar o conteúdo desses 2 Sutra Pitakas. Uns que são os Nikayas em Pali e os Agamas no chinês. Então eu gostaria de falar dos 5 Nikayas que estão preservados em Pali. Então, o primeiro deles são os longos discursos, e ele tem 3 partes, e ele apresenta 34 sutras diferentes. O segundo são os discursos médios, tem 15 partes, 152 sutras, e 98 deles são iguais aos da tradução chinesa. E o terceiro são os discursos conectados. E nos discursos conectados, há uma série de 56 séries de ensinamentos. São 56 capítulos. E ele contém 2.889 sutras. E o quarto são os discursos numéricos. E os discursos numéricos, eles têm 11 partes. Então, eles fazem uma lista de 1 dharma, 2 dharmas, até 11 dharmas. E por ir de 1 até 11, ele apresenta, então, 11 partes, 11 divisões, tem 171 capítulos e 2.203 sutras. E uma outra forma de explicar os discursos numéricos é dividido em 17 capítulos com 2.188 sutras ou 2.388 sutras. Nós temos essas explicações diferentes acerca dos discursos numéricos. E o próximo são os discursos menores. E aqui nós temos 15 sutras ou 15 partes. E a seguir, então, eu irei apresentar os 4 agamas da tradição chinesa. Então, esses 4 agamas da tradição chinesa, em primeiro, ele apresenta os discursos longos. Ele traz 22 volumes, 30 sutras. Isso vem da tradição Dharma Guptaka. E eles foram traduzidos durante a dinastia Yaojin. Foi traduzido por Buddha Yasha e Chu Fonyan. Foi traduzido por esses 2 tradutores. E segundo, são os discursos de comprimento médio. Tem 60 volumes e 222 sutras. E dentre as 18 escolas, ele vem da tradição Sarvastivada. E foi traduzido durante a dinastia Jin por Sangadeva. E em terceiro são os discursos conectados. Ele tem 50 volumes e 1.362 sutras. E também vem da tradição Sarvastivada. E foi traduzido por Gunabhadra na dinastia Jin. Então, quando nós falamos de Sangadeva e Gunabhadra, eles são mestres indianos.
Então, esses textos eles foram traduzidos pelos mestres indianos para o chinês. E o quarto são os discursos numéricos, que tem 51 volumes. E tem tem mais de 1000 sutras. E também lista de 1 a 11 dharmas. E não está claro de qual escola, a partir de qual escola surgiram esses textos. Mas o tradutor, novamente, foi o Sangadeva. Então, é dessa forma. Esses são os textos em chinês. E agora os 5 Nikayas no Pali e os 4 Agamas no chinês são basicamente o mesmo em termos de forma e conteúdo. Há algumas diferenças. E a razão pela qual são diferentes é porque durante a transmissão, durante o momento dessa transmissão, alguns elementos diferentes que foram incluídos. E é por isso que eles apresentam algumas diferenças. É a provável razão pela qual eles apresentam diferenças. E quando nós comparamos as escrituras Pali e as escrituras chinesas, as escrituras Pali elas são um pouco mais completas. Enquanto as traduções chinesas, os Agamas, os 4 Agamas, eles não traduziram os 4 Agamas de uma única escola. Então, alguns desses textos vieram do Sarvastivada, alguma da tradição Dharmakuptaka. Então, basicamente, eles incluíram os sutras de diferentes escolas. Então, os 4 Agamas chineses, eles não vieram todos da mesma tradição. Mas, no Pali, os 4 Nikayas, todos eles vêm da escola Vajrabhavya, da escola Theravada. E a seguir eu gostaria, então... Isso foi uma introdução geral. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre cada um dos 5 Nikayas da tradição Pali, mas eu gostaria de começar pelos 4 Agamas da tradição chinesa. Então, quando nós temos os 4 Agamas na tradução chinesa, como eu descrevi antes, a maneira como isso se desenvolveu, até esse momento, os Agamas, eles ainda são existentes na tradução chinesa em 4 conjuntos. E a razão de ser chamado de 4 Agamas é que eles foram categorizados em 4 grupos diferentes. Então, nesses 4 Agamas, o que está ensinado? O que realmente é ensinado cada um dos 4 Agamas? E se nós quisermos falar a respeito disso, nós precisamos começar pelos discursos conectados. E nós podemos pensar nos discursos conectados, o Samudagama, eles apresentam 1362 sutras, enquanto no Pali, eles apresentam 2880 sutras, mas na tradução chinesa, há 1362 sutras. E eles também são chamados de coleção conectada, ou discursos conectados, mas é o mesmo, Samudagama. E eles incluem as mesmas coisas, como 5 agregados, 12 bases dos sentidos, 18 elementos, 12
12 elos da ordenação interdependente. Também os 4 fundamentos de mindfulness, os 4 abandonos, as 5 faculdades, os 5 poderes, 7 fatores da iluminação, 8 ramos do nobre caminho, assim por diante. Esses são os tópicos dos ensinamentos. Mas, em todo caso, os discursos conectados, eles são todas as coisas que o próprio Buda ensinou, ou que seus próprios discípulos diretos disseram. É uma coleção de tudo isso. E da mesma forma, se nós pensarmos em termos de organização e sequência, está muito claro. Então deve ter sido, então foi algo para ser feito de uma forma simples para pessoas, pensando nas pessoas que estão meditando para alcançar um samadhi. E o próximo são os discursos intermediários, os discursos de tamanho intermediário. Eles estão também na tradição chinesa e na tradição Pali. E no Pali, o Pali contém 152 sutras, mas na tradição chinesa, ele contém 222 sutras. E como eu mencionei, os discursos conectados, eles têm muitos tópicos de Dharma. E aqui nos discursos de tamanho médio, eles continuam uma investigação disso. Eles apresentam as 4 nobres verdades, os elementos, o karma e assim por diante. E também eles apresentam os vibhangas, os sutras analíticos. E quando nós falamos desses sutras analíticos, eles são como sementes do Abhidharma. Mas, de acordo com os pesquisadores, não tinha um Abhidharma nessa época. Na época dos 4 Agamas, não havia ainda um Abhidharma. Mas apenas as sementes do Abhidharma. Quando nós falamos desses sutras analíticos, esses sutras, eles são como a semente ou a fundação do Abhidharma. E também, esses discursos, eles falam sobre a ausência de um eu, meditação dhyana, também apresentam os feitos do Buda e o que ele fez imediatamente após despertar. Também se fala a respeito disso. E há muitos sutras tais como o Gosingasala Sutra, sutras de Shariputra, Maudgaliana, Mahakashyapa, onde eles se reúnem num bosque sob o luar e discutem como se deveria analisar e praticar o caminho da verdade última. E eles têm essas discussões. E esse é o sutra chamado Gosingasala Sutra. E esse sutra, primariamente, ensina como lidar com a natureza última. Então, nos tempos antigos, nesses primeiros tempos iniciais, eles já falavam sobre a natureza última da realidade. E nesses sutras, eles falavam já sobre a natureza última. Isso era identificado como uma filosofia do significado profundo. Eles são reconhecidos, isso é reconhecido como uma filosofia muito importante. E nos discursos longos, eles são chamados de discursos longos, mas em termos de textos, ele é o mais curto. Ele contém apenas 30 sutras. No entanto, ele é chamado de discursos longos porque são sutras muito longos. Eles não são sutras curtos, eles são sutras muito extensos. E eles estão todos escritos completamente em prosa. Então, ele contém passagens muito longas. E o que os discursos longos abordam é quando o Buda critica as filosofias não budistas da sua época. Isso inclui o Sutra da Rede de Brahma, onde ele primariamente critica as filosofias não budistas. E o que o Buda diz sobre isso?
Então, nós temos o Sutra da rede de Brahma em tibetano. E esse sutra também é encontrado na tradução tibetana. E também há o Sutra dos Resultados do Caminho Espiritual, ou Shramanapala Sutra. E ele também critica as filosofias não budistas. E isso também aborda o que aconteceu até o Parinirvana do Buda. O Buda, desde o despertar até o Parinirvana. E esse é o sutra que se chama Mahaparinirvana. Isso também está contido, esse sutra, ele está contido no Discursos Longos. E também há os sutras que falam basicamente sobre a visão do budismo inicial, que é chamado de Grande Discurso sobre Causalidade, ou Mahanidana Sutra. E a seguir, então, nós temos os discursos numéricos. E nós temos as categorias, os discursos numéricos, eles são como um dicionário. Eles são listas, categorias. Eles apresentam listas e categorias. E ele lista o Dharma de 1 até 11. E ele contém 472 sutras de comprimentos variados. E a forma como isso foi tradicionalmente descrito é que dentre os 4 ágamas, os discursos conectados e os discursos de comprimento mediano, eles vieram da escola Sarvastivada, enquanto os discursos numéricos, eles vieram da escola Mahasangika. Então, essa é uma descrição desses textos. E por essa razão, esses discursos numéricos isso teve uma grande influência no Mahayana. Um sutra que teve uma grande influência no Mahayana são esses sutras contidos nos discursos numéricos. E também na tradição chinesa, também há uma abordagem do Dharmakaya. Dentre os 3 kayas, há um grande foco no Dharmakaya, a filosofia e a visão do Dharmakaya. E também ele aborda quais são as características dos discípulos do Buda. Tudo isso pode ser encontrado nos discursos numéricos. Mas em termos de números dos sutras, e no Pali, os discursos numéricos, ele contém mais sutras. Então, no Pali, ele tem 2.263 sutras, mas na tradição chinesa não há nem metade desse número. E eu pensei que eu tinha agora errado essa informação, mas não, é isso mesmo. Na tradição chinesa, há muitos ensinamentos, nas escrituras do chinês, há muitos ensinamentos acerca do Dharmakaya, mas no Pali não tem esses ensinamentos. Mas eu acredito que ainda isso não está totalmente correto, por isso eu preciso ainda fazer mais pesquisas e eu falarei mais a respeito disso amanhã. Então, essa foi a minha introdução da tradição chinesa dos 4 agamas. E quando nós pensamos como que os 4 agamas e os sutras surgiram, cada escola e as escrituras Mahayana posteriores, eles dizem que os agamas eles foram compilados no primeiro concílio. No entanto, os acadêmicos modernos eles não acreditam que tenham sido compilados no primeiro concílio. Eles dizem que, basicamente, a fundação não foi feita no primeiro concílio, mas no segundo concílio.
Então, a organização foi feita apenas no segundo concílio. Mas um mestre chinês, Xin Shun, um mestre chinês posterior, que pesquisou as escrituras budistas, ele é muito conhecido, e ele escreveu que o que foi compilado inicialmente não tinha 4 partes, não tinha todas essas 4 partes, e nessa época também não era chamado pelo nome de Agama, mas era e nem tinha não tinha o nome de Agama. No entanto, isso foi a fundação para os 4 Agamas, já havia a base ali, a fundação. Eles não fizeram a divisão, não tinham nem textos, na verdade, não tinha o nome Agama, mas essa foi a base, a raiz para os 4 Agamas, ela foi estabelecida durante o primeiro concílio. Então, durante o primeiro concílio, eles estabeleceram as bases para os 4 Agamas. E então, posteriormente, isso foi compilado e organizado. E no final, então, os 4 Agamas foram realmente estabelecidos. E alguns também dizem que o primeiro concílio apresentaram apenas os discursos conectados. Eles dizem que apenas foi apresentada essa fundação, e eles acreditam que apenas posteriormente, no segundo concílio, que o restante dos ágamas foram completados. Há alguns estudiosos que fazem essa afirmação. Agora, quando nós olhamos para o conteúdo dos 4 ágamas, e nós pensamos na ordem dos ágamas, quando nós pensamos no sentido, no significado, o primeiro foram os discursos conectados, seguido pelos discursos de tamanho médio e, por último, os discursos longos e discursos numéricos. E o que esses pesquisadores dizem como argumento para isso? Usam como argumento para estabelecer essa ordem é que o conteúdo dos textos, isso falando apenas da tradição chinesa, das escrituras chinesas, não na verdade, é uma questão de ir do mais simples ao mais complexo. Então, primeiro você começa com algo mais simples e você vai indo e você progride até o mais complexo. Se não for dessa forma, não é possível. Sempre começa de algo que é mais simples, então isso vai se complexificando e se torna algo mais complexo. Então, essa é a explicação deles para estabelecer essa provável ordem dos 4 ágamas conforme foi descrito. E também havia o mestre Shenyang, que também foi um grande estudioso, um pesquisador taiwanês, muito famoso, e ele já faleceu. E o que ele diz é que entre os 4 ágamas, nós podemos ver que os discursos conectados, eles são muito simples. O conteúdo é muito claro, é muito simples, tem um estilo muito simples. E os discursos de tamanho intermediário, tamanho médio, eles também se aproximam disso. Mas quando nós chegamos aos discursos longos e os discursos numéricos, esse estilo, ele já não é mais simples. Ele se torna muito mais elaborado. As frases são mais longas, o sentido é muito mais profundo, ele é muito mais desenvolvido, muito mais bem elaborado. Então, é uma grande mudança que ocorre. E é isso que esse estudioso taiwanês disse.
Mas há pessoas, claro, que têm visões diferentes dele. E a razão para isso é que ser simples e conciso e apenas depois ser complexo não é algo que é certo, que é certeza, porque é possível ter complexidade e simplicidade até ao mesmo tempo, podem coexistir. E também é possível que algo começou como algo muito complexo, muito elaborado, e se tornou mais simples com o tempo. E da mesma forma, porque os discursos longos e os discursos numéricos, eles não estão escritos da mesma forma, pode ser que eles não eram necessariamente da mesma forma que nós temos ainda nos dias de hoje. Então, esse estilo de ser escrito em frases muito longas, isso é o que nós temos hoje, mas o que foi realmente escrito no período inicial, o que foi ensinado no período inicial, que se tornaram os discursos longos e discursos numéricos, pode não ter tido o mesmo estilo que nós temos nos dias de hoje. É bem possível que eles surgiram de uma outra forma. Pode ser que eles eram muito mais simples quando eles surgiram. Não é impossível isso. E, em particular, a maioria das escrituras budistas antigas, elas ensinam que os 4 ágamas, eles foram todos compilados integralmente durante o primeiro concílio. Então, quando nós pensamos em termos de história, durante o primeiro concílio, eles compilaram principalmente os sutras e o Vinaya, enquanto o segundo concílio, ele se preocupou principalmente em purificar o Vinaya. E se essa explicação é verdadeira, durante o período do primeiro concílio, é certo que a base dos 4 ágamas deve ter sido determinada durante o primeiro concílio, porque é dito que, ao mesmo tempo, durante o primeiro concílio, é possível que tenha havido outra coleção de sutras, porque se toda a coleção tivesse sido compilada no primeiro concílio, eles teriam compilado mais sutras no segundo concílio. Porque em uma das explicações, afirmam que no segundo concílio eles apenas se preocuparam em purificar o Vinaya e eles não compilaram mais sutras. Então, por isso, os 4 ágamas devem ter sido estabelecidos no primeiro concílio. Mas, ao mesmo tempo, no primeiro concílio, é muito possível que havia outras coleções de sutras também diferentes dos 4 ágamas. Por exemplo, no Pali, eles têm os sutras, a coleção de sutras menores, certo? E no Pali eles têm 5 coleções, 5 Nikayas. E na tradição chinesa há apenas 4. Então, por essa razão, durante o primeiro concílio, não apenas estavam lá os 4 ágamas, haviam também foi compilado os sutras menores. E alguns textos, como por exemplo as histórias da vida de Vaspa e assim por diante, eles foram textos que provavelmente foram perdidos durante o primeiro concílio. Então é muito possível que no primeiro concílio não apenas os 4 ágamas, mas também os sutras menores foram compilados. Então há pessoas que explicam dessa forma. Porém, há formas diferentes como cada escola explica. Quando nós identificamos quais são os sutras, quais são os vinayas,
a maioria dessas escolas aceita que houve 5 ágamas. No entanto, a Sarvastivada diz que houve apenas 4 ágamas e ela não aceita os 5. O Sarvastivada ele não aceita como uma coleção separada de discursos menores. Então, agora, quando nós falamos dos pontos principais dos 4 ágamas serem divididos, a razão para essa classificação, para essa categoria, elas são basicamente consistentes dentre as diferentes escolas. E a razão para isso é que se nós olharmos, nós temos o Vinaya da escola Mahasankhika, que foi preservado na tradição chinesa, e a razão para e ali nesse texto diz que a razão para dividir entre os 4 ágamas, nós não precisamos ir em todos os detalhes, mas o sentido básico é que quando se ensina, quando nós falamos do Dharma ensinado pelo Buda, o Buda falou de diversos tópicos diferentes. E tudo isso foi compilado nesses 4 ágamas, nos discursos conectados. E os discursos de tamanho médio, os discursos longos, eles são basicamente apenas uma divisão pelo tamanho do texto. E os discursos numéricos, eles são de diferentes listas do Dharma. E eles são ordenados de acordo com uma lista e apresentados numa ordem numérica. E é por isso que os discursos numéricos eles foram organizados dessa forma. E há muitos outros sutras que não estão incluídos nos 4 ágamas. Há muitos sutras parciais, outros sutras curtos, que não estão incluídos. E, em particular, com os discursos de tamanho médio, há textos de sânscrito que estão incluídos nos discursos médios. E algum desses sutras individuais, nós não temos, na tradição tibetana, nós não temos os 4 ágamas, mas nós temos os sutras individuais. Nós temos alguns desses sutras que foram traduzidos para o tibetano. Então, a seguir, eu gostaria de falar a respeito do Sutra Pitaka Pali. Então, no Pali, como eu disse antes, como eu mencionei, há um 5º conjunto de discursos que não está contido nos ágamas chineses. Então, eles falam de 5 Nikayas. E a 5ª seção inclui os discursos menores. Então, no total, na tradição Pali, são 5 seções. Então, quando nós falamos de 5 Nikayas, eu irei mostrar aqui para todos vocês. Então, dentro dos 5 Nikayas, na tradição Pali,
Os, os quatro primeiros são o mesmo, e o quinto é os discursos menores. E esses discursos menores, ele está dividido em 15 sessões. Então, essas são as 15 sessões. São os textos que não estão presentes na tradição chinesa, nos 4 ágamas. Toda essa sessão de sutras apenas está presente na tradição Pali, e ele consiste em 15 sessões. Então, a primeira é a passagens curtas. Esses são os textos que, no geral, os monges Theravada recitam. É como se fosse o livro de preces dele. Depois, então, os versos do Dharma, depois declarações inspiradas. O quarto é o Assim foi dito. O quinto, sessão dos sutras. O sexto, histórias das moradas divinas. O sétimo, histórias dos fantasmas famintos. Oitava, a história dos monges anciões. Depois, nono, a história das monjas anciãs. Depois, os contos Jataka. Depois, os ensinamentos. O 12º caminho da discriminação. O 13º, as histórias biográficas. Depois, crônicas dos Budas. E o 15º a sexta das ações. Então, esta 14ª crônica dos Budas é a respeito da história, da caça do Buda. Então, tudo isso aqui está contido dentro dos discursos menores, que somente está presente na tradição Pali. Então, essas são as 15 sessões diferentes desses discursos menores. Então, isso contém excelentes sutras que provavelmente vieram de épocas diferentes. E algumas partes, como o Dhammapada e o Dana, e os versos dos monges e monjas anciões, eles também são encontrados nos 4 ágamas. Então, é possível entender que eles são mais antigos. Esses são textos muito antigos. E é possível que a maioria deles tenha se originado durante a própria vida do Buda, como Dhammapada, o Dana, os versos dos monges e monjas anciões e também os contos de Jataka. Eles são textos muito antigos, que provavelmente se originaram durante o tempo de vida do Buda. E a razão pela qual nós podemos fazer essa inferência aqui é que nos 4 ágamas muitos pesquisadores citam esses textos como eles apontam que, como eles também são citados nos 4 ágamas chineses, eles devem ser, então, mais antigos. Então, essa sessão deve ter sido realmente feita com textos extremamente antigos. E as pessoas que pesquisam, os pesquisadores do budismo inicial, eles consideram que esses textos, eles são, na verdade, ainda mais importantes que os 4 ágamas. Porque esses são textos onde nós podemos obter uma perspectiva realmente única a respeito do pensamento budista inicial, com o Dhammapada, o Dana e assim por diante. Então, algumas pessoas dizem que eles são realmente muito valiosos. E uma coisa que nós devemos prestar atenção é que entre as escrituras traduzidas para o chinês, há muitas que são semelhantes a esses sutras Pali. Há muitos sutras que estão contidos nessa seção Pali que foram traduzidas. E isso foi traduzido nos tempos antigos, e não apenas nos tempos antigos, mas também posteriormente houve uma tradução para o chinês
uma grande tradução para o chinês que inclui o Pali Sutra Pitaka e o Vinaya Pitaka. Todos os três Pitakas, eles não foram traduzidos na primeira transmissão, mas foram traduzidos posteriormente para o chinês. E ambos, o Pali Sutra Pitaka e o Pali Vinaya Pitaka, e como eles foram traduzidos para o chinês, isso tornou muito fácil para os pesquisadores. Mas na tradição tibetana nós não temos isso. Nós não temos nem mesmo os 4 ágamas na tradição tibetana. Nós temos apenas alguns textos. Nós não temos os 5 Nikayas do Pali. Mas agora, no Centro de Estudos Superiores Tibetanos em Varanasi, eles estão no processo de traduzir os discursos longos para o tibetano. E nós temos, então, a esperança de que no futuro nós seremos capazes de ler as escrituras dos 5 Nikayas em tibetano. E como mencionei, essa sessão dos discursos menores tem 15 sessões, mas basicamente eles têm 6 categorias. E o primeiro é o Dhammapada. E o Dhammapada, ele tem 2 traduções em chinês. E a primeira tradução foi feita pelo Gendo Chopel, do Pali para o tibetano. E o segundo texto são as declarações inspiradas do Dana. Isso não foi traduzido para o chinês, mas foi traduzido para o tibetano pelo Pandita Vidya Prabhakara e pelo tradutor, pelo Lotsaba Bander Rinchen Cho. E foi editado e finalizado pelo também tradutor Bander Kawapautsek. E o terceiro é o que nós chamamos de história, que é igual ao Sutra do Passado, que foi traduzido para o chinês. E o quarto é a seção dos sutras. Isso é o mesmo que o sutra traduzido para o chinês, que é chamado Sutra Arthapada. E o quinto são os versos dos monges e monjas anciões. Isso não está traduzido para o chinês. E o sexto são os contos do Jataka, que são basicamente iguais aos contos Jataka que são contidos na tradição chinesa. E acredito que aqui é um bom ponto para deixarmos por aqui hoje. Então, amanhã nós não teremos sessão e teremos novamente em alguns dias, na próxima segunda.